Bem-vindos ao terceiro episódio das nossas Tertulia Sessions. Em seguimento do que nós temos feito com a Semana dos VPs, nós trazemos mais uma convidada hoje, que vocês já devem saber quem é, mas eu apresento na mesma. Ana Cunha. Olá, Ana Cunha, tudo bem? Oi. Então, Ana Cunha licenciou-se em Estudos Culturais, sim senhora, e teve um percurso, partilhou comigo o seu percurso na ISEC e eu fiquei, meu Deus. Ora bem, ela começou como membro do OGV no pico 19.1, certo? Yes. Depois ela foi OC Delivery do Summer Peak em 19.2. Depois OC Communication no National Global Village. Manager de B2C e finalmente o cargo que toda a gente conhece hoje em dia, VP de B2C. Eu gostava que falasse um bocadinho do teu percurso e, tal como eu fiz as perguntas aos últimos convidados, como é que tu descobriste a ISEC? Ok, então vou começar. Eu descobri a ISEC de uma forma assim bastante peculiar. Eu estava no segundo ano, tinha acabado de sair da praxe e não queria só focar o meu ano a fazer comissão e iniciar, então sentia que precisava lá que me desafiasse ainda mais. Então estava assim a ver, eu estava a ir a workshops, a desenvolver currículo, cenas assim, como falar em público, etc. E depois eu vi, estava a seguir a página da UEM e lembro-me de estar a ver lá assim uma cena a dizer que o recrutamento da ISEC estava aberto. E eu vi aquilo e eu, vou-me mandar. E mandei-me, mas eu não tinha assim grande conhecimento, eu não sabia de nada. Então eu era do eles, então lá não se fala quase nada disto. Então eu não sabia mesmo nada, então mandei, fui à dinâmica do grupo, tinha lá o Diogo, tinha uma minha da contabilidade e outra da RI. E pronto, aquilo foi assim um bocado estranho. Eu lembro que quando foi os ECGs, eu entrei ali um bocado, não é, foi um bocado de porrada, entre aspas, com uma miúda, não foi nada porrada, foi ali contraditório, uma miúda. E até foi interessante, eu estava a pensar, pronto, agora depois disto certamente é que não vou passar, né? Mas não, até passei e tal, e depois fui a entrevista, foi muito engraçado. O que é que tu achaste da tua entrevista? É assim, eu era muito croma, eu cheguei lá e disse, o que é que eles perguntam, o que é que faz no teu tempo livre? Eu nos meus tempos livres vou para o Carpe e Finos, quem é que vai dizer isto numa entrevista? Quem é que vai dizer isto numa entrevista? Assim, a sério, foi olha, merda. Mas foi eu cheguei lá, foi assim. Só que era a Mafalda e a Guida que me estavam a fazer a entrevista. Que a Mafalda a antiga LCP e a Guida que era PPLGV. E supostamente eu estava sempre a limpar a mesa, porque às vezes quando fico um bocado nervosa começo a limpar a mesa. É bem estranho. Então estava a limpar a mesa e estava a falar com elas e tal. E elas acharam que eu tinha potencial e passei. E foi muito assim. E depois eu entrei como membro do OGV. Eu fiquei com a equipa, nem sei se devo dizer a equipa, porque eu acho que ninguém da equipa já está cá, infelizmente. Mas e assim, entrei para o GV, então foi engraçado, que foi um mês, assim, o primeiro mês foi logo, nós temos quase 100 pessoas, acho que nós contratámos 100 pessoas, então nós estávamos cheios de sign-ups, tudo a começar de novo, boa tracking a fazer, ligar, eu lembro de ter 40 EPs ali nos contactos, sempre a mandar mensagens, sempre a ir a info sessions, a levar goals, a pessoa não aparecer nas reuniões. Foi completamente crazy, isto ainda a aparecer em bancas, foi bué crazy. Eu lembro que este segundo semestre foi bué crazy. E acho que lá estamos, ao mesmo tempo, eu não sabia nada da IGV, havia bué aquela divisão entre o IGV e a IGV. Nós só víamos o pessoal da IGV e era sempre no LC Meeting, quando nos víamos a cantar a IGV no coração, e nós ficámos que são estes cromos? Estou a brincar, não sei. Mas era muito nesse sentido, então apareceu a cena de, pronto, havia a cena da OB, mas também houve a parte de ser OC do livre do livre da IGV, então olha, bora lá. E eu mandei-me, e também estava assim um bocado nervosa, porque eu também não sabia nada da IGV, não sabia mesmo quase nada. Então depois aquilo que ficar foi das melhores experiências que eu tive até. Foi aí que eu conheci a Diana Pias melhor, a Rita, porque eu antes nunca falava com elas. Acho que a Diana Pias só foi antes disso, só tinha falado no Induction Week. Portanto, 6 meses depois eu quase não tinha falado mesmo quase nada com ela. E hoje em dia, Executive Board da ISEC no mínimo. Portanto, é mesmo muito nesse sentido. Então foi mesmo incrível. Depois também fomos buddies da EPs, então foi bem incrível, eles foram incríveis, nós saíamos,
E foi um grupo mesmo muito fixe. E depois, também nesse mood, eu também depois apareceu o National Global Village, que era aquele evento. Eu gostava que tu me explicasse um bocado isso. Porque acredito que há muita gente, por exemplo, eu entrei no último pico, mas nós não tivemos a oportunidade de ter isso do National Global Village. Eu gostava que explicasses para as pessoas e para os newbies e para quem não sabe, o que é National Global Village? Ok, então, quando o National Global Village é um evento que acontece aqui em Portugal e acontece em muitos países, mas é muito para os EPs que vêm para cá, ou seja, neste caso Portugal, pessoal de outros países que vêm para cá. E juntam-se todos, então há assim uma festa de trazem as coisas de casa, do país de origem, há assim muito convívio, dança-se roll calls, tipo, conhece melhor, eles também aprendem coisas também em relação ao nosso país, e também as outras pessoas, e acabam por conhecer a tua parte. E nós no ano passado foi isso que aconteceu. Eu achei uma oportunidade incrível, até tipo, estava assim bem engaged com a Isaac também, então estava tipo, ok, vou mandar para mais uma cena, e mandei para o C Communication, então eu tinha ficado até com o César, que é o LCP da Católica. Eu era não sei se é bem tipo team leader, mas era uma líder de direito. E então eu estava muito da promoção do evento, mesmo, como aquilo é mais para EPs internos, era muito para eu garantir também que o meu LC ia estar a criar conteúdo para o resto dos LCs, e era muito nesse sentido. E depois quando chegou o dia, opa, foi incrível, o nosso grupo, nós tínhamos um EP, ele fugia, então nós estávamos a ir a caminho, nós fomos aqui de Braga para Lisboa, tipo, num autocarro, todos ali, todos bué de felizes, EPs também bué felizes, que tipo, vão conhecer a capital também, e nós fomos para lá, e depois esse EP, às vezes, parava e fugia e foi comprar tangerinas a meio do nosso caminho para Lisboa. Então nós saímos do metro, e do caminho para o metro até para o Iseg, ele parou, ele fugia, e depois o momento que ele só disse, fui comprar tangerina, não sabes? Tipo. Tu estavas a fazer babysitter, basicamente, das novelas. Tipo, e foi muito decidido, mas depois chegámos lá, estavam bem voluntários também dos outros países, bem voluntários também de outros LCs, então, e o pessoal dos outros LCs também estava lá. Então foi muito incrível, comeu-se bués, até se bebia, eram tipo 3 da tarde, 4 da tarde já estava a beber, e foi mesmo uma oportunidade incrível, porque lá está, tu mandas as pessoas para fora e depois elas vão para fora e depois trazem daquilo. E depois tu aqui como IGV consegues muito também ver o processo que eles estão a ter neste momento. E mesmo nesta parte do Global deles até acabas por ser tipo uma espécie de voluntário. Porque eles estão todos ali a trazer-te experiências dos países deles e a falar contigo como é que está a correr a experiência deles. E foi só, eu gostei muito. E depois à noite, para celebrar, ainda fizemos um jantar todos, onde estavam voluntários, estava o pessoal da Isaac. Então foi tipo incrível, foi tipo, parecia um jantar de curso, mas tipo com o pessoal da Isaac, então foi só incrível. E foi muito nisso, e acho que o Global Village ajudou-me muito também a sair um bocado mais da caixa e até chamar-me um bocado para a IGV, então foi muito nesse sentido. Isso. Se tu tiver, agora é um bocadinho complicado com esta situação do Corona, mas naturalmente as National Global Village vão continuar a acontecer quando houver oportunidade. Se tu tivesses de indicar qual é que foi tipo a tua melhor aprendizagem para aconselhar alguém a ir, qual é que dirias que é o maior benefício? Eu acho que é muito sair da caixa, porque tu vais estar com pessoas de outros países e de outros LCs, então é incrível estar naquela experiência e estás a falar. Eu aprendi pois, eu estava ali a falar com outros países, eu fui contra um vidro, para vocês verem as minhas figuras, porque eu faço sempre figuras. E aquela escola do ISEG é tipo, já é tipo um luxo aqui na Universidade de Minha, ISEG é tipo, parece uma discoteca, então tem tipo paredes de vidro, tem uma esplanada, tem tipo um terraço enorme, como se tivesse aquelas discotecas tipo, no topo do prédio, está tudo incrível. E pronto, não tinha que fazer figuras, então fui contra um vidro e não reparou que era um vidro. Mas à parte disso, eu acho que é muito aquela parte, acho completamente desconfortável, mas é incrível, porque eu sempre gostei muito de estar desconfortável e estar a experimentar coisas novas. E eu gostei bué, porque estava a conhecer muito melhor também o pessoal da IGV, que eu não conhecia. Estava a conhecer voluntários de outros países que eu também não conhecia e eles estavam a contar bué cenas. Às vezes não descobres tanto pelo National Geographic, não é? E depois disso, misturado com outros LCs, onde estávamos todos a trabalhar em conjunto para garantir que aquela experiência fosse incrível, depois ajudou mesmo muito. E acho que é uma experiência mesmo única, porque mesmo uma OPS ou uma IPS não consegues ter esta experiência tipo aqui no LC. Então é mesmo tipo uma OPS enorme, não, uma IPS enorme, onde tens tipo experiências incríveis. E acho que isso é mesmo único. Sim, eu acredito, porque eu por acaso também tenho bastante interesse em conhecer novas culturas e estrangeiros e eu acredito que isso seja mesmo tipo, das melhores oportunidades e eventos que a ISEC organiza para ter essas oportunidades, por isso
Olha, para quem está a ouvir, já sabe o que é que tem que fazer quando surgir a oportunidade. Mandarem-se todos para lá. Ora então, eu decidi, a seguir a falar ao teu percurso na ISEC, começar logo pelo jogo, tornar as coisas mais dinâmicas. O jogo é o Swap the Lie. Como tu já sabes, eu tinha-te pedido as 3 frases, sendo que 2 são verdadeiras e uma falsa. E eu, para fazer um bocado de troca de papéis, desta vez é o locutor que vai ter de tentar perceber o que é verdade e o que é mentira. Queres-nos especificar quais são as frases que tu me deste? Ok, então, eu tinha dito que era... tinha sido guarda-redes de uma equipa de futsal, que tinha usado como arma um recipiente de água e que tinha usado como arma uma panela. Eu tenho de admitir que fiquei chocado quando as vi, mas pronto, eu vou-me presumir assim. 2 delas, tu dizes, eu usei como arma. Agora temos de ver. E eu vou assumir que uma delas é falsa. E eu acredito plenamente que tu foste guarda-redes na equipa de futebol. A tua determinação e a maneira... Nunca mais me esqueço. Quando te vi no LW pela primeira vez, eu... caralho! esta... Há que ter cuidado que ela sabe o que diz e sabe o que faz. Pronto, eu isso acho que acredito. Eu usei uma arma como uma panela. Mas tipo... Para te defender... Chegaste mesmo a usar um destes, tipo recipiente de água, panela? Pois, isso é que tens de descobrir, não é? Eu depois conto tudo e dou o contexto, não é? Pois, é esse o objetivo. Panela é um bocadinho agressivo, mas eu até, tipo, um recipiente de água. Das duas uma, o recipiente de água aconteceu mesmo, ou então tu estavas sem ideias e o recipiente de água foi o que tu arranjaste para encher. Não, mas eu acho que vou arriscar, até porque eu acho que mete mais piada, eu vou dizer que a falsa é do recipiente de água e vou acreditar que a da panela é verdade. Estás errado, bro. A sério? Qual é que é verdade? Qual é que é falsa? Eu fui guarda-redes, mas foi numa equipa de futebol, não de futsal. Depois eu usei como arma um recipiente de água e depois houve uma altura que eu usei como arma um tacho e não uma panela. Portanto, eu sou bem Maria Madalena e a menina do campo quando vai para se defender e está em casa, então peguem cenas bem. Mas não, uma faca, não é? Quem é que estava a ameaçar para tu recorreres a uma panela? Opa, imagina. Eu estava com um grupo de amigas e nós estávamos numa casa de férias na Póvoa Lanhoso. E estávamos a falar daquelas cenas de fantasmas, Triângulo das Bermudas, tipo cenas assim, Illuminati e tal. E do nada, tipo, as luzes apagam-se. Nós ouvimos barulhos. E tipo, as minhas amigas pegaram na faca e eu peguei no recipiente de água, porque era tipo grande. E se aquele se atirasse, a pessoa ia se molhar, ou seja, ia reagir. E aquilo era grande. Então eu pensei, isto vai ter resultados. Okay. Contudo, sofri de bullying. Foi tipo terrível. Pois. E depois, a cena do tacho. Opá, não foi uma panela, porque lá estava, uma panela não dá muito jeito. Mas eu estava com um desinfetante numa mão e um tacho noutra. Porque eu estava na minha casa de férias em Vila de Conde e ao lado tinha uma família de ciganos naquele momento. E houve uma altura que eu estava... Opá, era criança, era pré-adolescente, né? E eu estava tipo ali a fazer aquelas chamadas tipo... Tu ligas a alguém a enganar. Sim. Estava a fazer isso com uma amiga minha, então estávamos a fazer isso e acordámos a família de ciganos. Então eles tinham-nos mandado calar, nós continuámos. Mandámos calar, nós continuámos. Fomos um bocado idiotas, ok? Relembro que tinha tipo 10, entre 10, acho que devia ter 13, 14 anos. E estava a fazer isso. Eu vou perder muito respeito depois disso. E estávamos a fazer isso e depois tipo, eles foi tipo, passaram-se bués, ok, nós fomos para dentro e no dia seguinte eles estavam a rondar a casa. E estava eu e a minha amiga, então estava eu com um tacho a espreitar pela janela, tipo as persianas, com as bolinhas da persiana, com os desinfetante na mão direita e um tacho na mão esquerda. E estava sempre assim, e eles estavam sempre a rondar a casa. E nós ainda ligámos para a polícia, mas a polícia ignorou-nos só. Porque eu imagino também eu ver aquilo e eu pensar que era gozar. Conclusão, não tiveste de usar a panela, foi não? Não. Menos mal, ao menos isso. Pronto, no seguimento das histórias que nos estás a contar, como eu faço com todos os nossos convidados, e é a minha oportunidade para me vingar dos meus superiores, não sei de quê, mas eu digo isto, eu andei a explorar um bocado e descobri aqui 2 histórias. Uma até eu tinha noção, mas já não me lembro muito bem do contexto.
mas vamos começar pela que eu não sabia, que eu fiquei completamente surpreendido de saber. Com que então a nossa VP B2C, que na sua entrevista de candidatura para a ISEC disse que ia beber finos nos seus tempos livres, foi apanhada pela polícia na mala de um carro. Yeah. Que explica melhor isso. Nós, tipo, éramos 8 pessoas e éramos um grupo e nós tínhamos ido para o BA. E ao voltar, nós não queríamos andar a pé. Então, tínhamos o carro, era aqueles carros, tipo, que a mala estava bem para fora, que são tipo aqueles carros tipo americanos, que a mala são bem compridos. E nós éramos 8, então nós pensávamos que conseguíamos tipo, ir num carro de 5. Péssima ideia. Então, estávamos, tipo, fui eu na mala, obviamente, eram as mais bêbadas, iam na mala, não sei porquê, porque também estávamos idiotas. Então, estava eu mais uma amiga minha na mala e eu estava à frente, tipo, deitada. E, opa, eu imagino que aquilo deve-se não estar na mala, 2 pessoas e tal. A mala devia estar um bocadinho desequilibrada e o carro também devia estar bem pesado. Então, tipo, estávamos a ir para casa e só vejo, tipo, as luzes da polícia. E eu, ai não, mas eu estava, tipo, eu estava tão bêbada. Não era uma paragem, não era uma operação stop, foi mesmo só para vocês, que eles mandaram parar. Tipo, foi mesmo só para nós, tipo, estava tudo escurinho, nós até fomos por aquele caminho, pensávamos que não ia estar ninguém, o auto-twist estavam, então só vemos, tipo, as luzinhas e o meu amigo fica, tipo, toda a gente se calça, vamos ficar quietos e tal, e eu estava na mala, eu não estava a beber nada, estava na mala e disse, amiga, tu não te mexas, nós estamos pretos, ninguém nos vê nada, tipo, está super chill, nós vamos aguentar. Tipo, eles param, nos perguntam os documentos, se tinha vida, o meu colega e tal, e descobrem, tipo, uma pessoa lá, tipo, à frente, e dizem, temos aqui um brinde. E tipo, nós, tipo, eu e a minha amiga na mala, até escondidas, tipo, com a mala por cima, ninguém nos ia ver, nós estávamos pretos, eu estava boa na fé, que não nos iam ver. E de repente, vemos a Luziana a passar e tal, e abrem a mala e dizemos, temos aqui outro brinde, eram esta expressão mesmo. E eu, tipo, eu a falar, imagina, já falo alto por natureza, eu estava a falar para ela, estava a dizer, olha, não te mexas, que eles ainda não nos estão a ver, que nós estamos vestidos de preto, e eles com a mala aberta, olharem para nós, mas a Ana, não te mexas, não. E ficámos, eu acho que ficámos 2 minutos ali, até que a minha amiga disse, bro, vamos sair. E eu saí do carro, eu sentei-me e disse, boa noite, senhor agente. E eu levantei-me do carro e fui-me embora. E andei tipo assim um bocadinho, e estava assim a andar, e os meus amigos, pronto. E depois eu tinha aí uma amiga, que ela era de Barcelos, porque eu acho que Barcelos é uma cidade única, que se virou para o senhor agente e não foi tipo, olha, você não conhece o coronel XXX? É que ele é meu amigo. E nós tipo... Merdou. Oh, santo, eu estou mesmo a ver que eles não nos vão levar. Mas pronto, depois pagámos 80 paus, o que foi a dividir por toda a gente, foi tipo 10 euros, não foi muito caro. E depois ainda fui eu no carro da polícia para casa, que foi super engraçado porque eu estava um bocado drunk. E eu estava tipo... Eu não percebo porque é que eu estou a apanhar uma multa quando aquele senhor está ali estacionado em cima de uma passadeira e não está a apanhar nenhuma multa. E pronto. E foi isso. Muito bem, muito bem. Segunda história. Tens alguma noção daquilo que eu vou dizer? Tendo em conta que se calhar já sei. Conhecer. Todos não, mas alguns de certeza que conhece. Pois, já está. Para o pessoal lá é conhecer, deve ser. Bebedeiras acho que não tenho mais nada. Ora bem, tem a ver com partir alguma coisa. Ai, não. Explique lá então, especialmente aos noobies, que os noobies merecem saber a tal história. Como é que a senhora VP B2C partiu o nariz enquanto estava embriagada? Eu não parti o nariz, eu levei pontos no nariz, é uma coisa diferente. E apareceste com um penso gigante no LW. Eu sei. Ai, foi uma altura... Então, uma quarta mágica, né? E eu tinha ido jantar à tasquinha e tinha chegado atrasada. Então, quando cheguei, um amigo meu, tipo, a comida já estavam a servir a comida e tal, e um amigo meu estava a sofrer um bocado de assédio por parte de outra amiga minha. Então, eu estava a ficar bem incomodada, então eu estava tipo, bro, ignora, vamos beber. Eu estava sempre a beber e depois não estava a comer, então só péssima decisão, né? Porque no terceiro ano, licenciatura, eu já devia saber isto. Mas pronto, acho que comi pai um bocado de carne e um bocado de arroz e não comi mais nada. E depois fomos para os bares. E depois nos bares eu continuava a beber, a pagar-lhe shots, a ele pagava a mim, porque era aquela cena, bro, vamos esquecer aquilo, ele também a vir atrás, a chatear boas na mesma, mas nós estávamos assim, ok, vamos continuar. E depois eu até fui para a casa da Diana Pias e do Chico, e estávamos tipo, eles estavam ali os dois, eu estava aí o meu amigo tipo, posso ter noção na casa da Diana Pias, é por cima do carpa, então eu estava tipo em cima do balcão da varanda, não é? Tipo, ali com o palco das turmas, porque era, já não o que era a semana da fria.
acho que era isso. Então estava eu em cima do balcão, na varanda, também tipo, podia ter caído daí. O meu amigo também passou essa cena, então ficou por cima mesmo daquela parte do tetinho pequenino do Carpe. Estávamos aí, todos bêbados e tal. E depois e depois com esses shots e tal, e depois ainda vi mais, estava sempre a ver. E depois descemos, e eu sentei-me, no momento que eu sentei-me no palco, e depois eu morri. E não me lembro nada, só que a única cena é que eu caí para a frente. E pronto, e eu lixei-me um bocadinho, que era pedra. Eu sei que parece uma história muito mais coisa, mas não é. E depois eu descobri que afinal põem vodka na sangria da tasquinha, então a partir daí também comecei a ter um bocadinho mais cuidado. E depois entramos de Covid. E pronto, e foi isso. Mas pronto, essa foi basicamente a primeira história que eu pude saber sobre uma das minhas chefes. E foi tipo, ok, então afinal sempre são pessoas iguais a nós que gostam de saber às vezes. Muito bem, então, agora, a seguinte fase, tenho aqui um hot topic para ti, algo novo que eu acho que vou tentar implementar também nas próximas interviews, em que eu basicamente vou pesquisar uma notícia recente, neste caso esta saiu ontem no Diário de Notícias, e nós ficámos aqui um bocadinho a debater as coisas para também ter um sentido, termos a opinião dos dois, também para as pessoas que possam não saber, ficarem a saber sobre a história. E qual é a história, afinal? Provavelmente muitos de vocês já sabem, mas de certeza que há alguns que não. A 12 de março houve um problema no aeroporto de Lisboa, com 3 inspectores do SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com um ucraniano. E esse ucraniano tinha 40 anos e 2 filhas menores, e faleceu com hematomas graves e fraturas nas costelas e no tórax, sendo que hoje, dia 30, vai ser deduzida basicamente a acusação deles. Vamos perceber qual é que vai ser a sentença. Qual é a tua opinião quanto a isto? Como é que é possível, num país tipo, nós somos relativamente civilizados e nós somos gente que acolhe bem os migrantes e os visitantes, e tipo um país tão calmo e mesmo assim estas coisas acontecem debaixo dos nossos narizes? Eu quando vi aquilo, eu até nem sei que foi assim, não achei que fosse assim tão debaixo do nosso nariz, porque até na notícia, com a maneira que a própria diretora, acho que era do SAFE, ela estava a falar, e ela, o facto de ela ter entregado o relatório das cenas todas 6 dias depois, e nem ter mencionado quase nada do sucedido, mostra que realmente não é a primeira vez que acontece, que ela não tem problema nenhum em mentir, tipo, mesmo assim, ou omitir, depois dependendo de muitas coisas, e tipo, a parte daquilo acontecer, e mesmo a própria instituição do SAFE escondeu aquilo tudo, porque é assim, para mim não me surpreende muito, porque eu também já vi coisas aqui um bocado de corrupção aqui em Braga, então eu sei que ela existe, tipo, infelizmente ela existe. Então tipo, também não me surpreendeu muito, mas o que me surpreendeu mais foi isto não ter sonado ainda mais notícia, porque realmente é muito mau. Como é que alguém tão alto no cargo consegue fazer uma coisa destas e facilmente e tipo, ignora, ok, diz uma notícia no Diário de Notícias e tal, mas eu, por exemplo, ainda não ouvi nas notícias, então fiquei tipo, como assim? Porque isto é muito mau mesmo. Então, por exemplo, tu acreditas que este pode não ser um caso único, por exemplo, agora um caso concreto no CEF, mas que este foi o que deu mais para o torto? Eu acho que até nem foi o que deu mais para o torto. Eu acho que deu mais para o torto no sentido em que eles foram apanhados. Acho que a cena mais para eles deve ter sido que eles foram apanhados, porque eu acho que já deve ter acontecido isto muitas vezes, mas que simplesmente é encoberto. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é aqui de Braga e ela tinha feito a parte da polícia e ela tinha entrado na GNR e tudo. Chegou a um ponto a entrar em depressão e quer sair de lá porque aquilo é boa corrupção lá dentro. Tipo, há cenas aqui, é muito triste, mas infelizmente acontece. Eu acho que tipo, não é só nos Estados Unidos, aquela cena da brutalidade policial existe, só que também ao mesmo tempo acho que é mesmo importante também notar que há uma parte boa, que há realmente agentes bons, mas também que há realmente também agentes muito maus, que fazem as cenas destas e depois a instituição, para de forma tipo, a não sair tão mal, encobre. E é mesmo triste, porque estamos neste mundo onde quando as pessoas fazem cenas más, tipo, tomam um castiguinho. Eu acho que eles até disseram que tinham sido despedidos, não foi? No artigo. Sim. Mas eu lembro de ter visto que não foram os 3, foram só o diretor e o subdiretor. Sim.
os 3 agentes eles não falaram sobre isso. Ou não? Acho que ainda E eu está até fiquei tipo, pois, ou seja, depois encobriram tudo, mas tudo, desde tipo, só essa cena, eu só imagino, é que eles, primeiro, isto é uma timeline, que é, ok, eles primeiros aconteceu aquilo tudo, e pronto, depois descobriram que eles tinham feito merda, então imagina, daqueles 3 dias todos em que eles estiveram a investigar, desde burocracias, desde falar, eles tiveram tempo, ou seja, ainda houve tempo suficiente para eles tipo, eliminarem provas e coisas assim. Porque eles depois só tinham testemunhos de pessoas que estiveram lá, cenas do telefone e acho que mais nada, pouco mais nada, porque até na como é que se diz, top screen, na parte de ver na vítima, aquilo tinha sido bem encoberto. E por falar tipo, nós estamos aqui a falar de encobrimentos, eu tenho mesmo aqui casos concretos de encobrimento em que, por exemplo, a CEF disse à Embaixada da Ucrânia que o Igor, que neste caso era ucraniano, morrera por problemas epiléticos. E para além disso, o CEF comunicou o óbito ao Ministério Público, referendo que foi um caso de morte súbita. Numa investigação do CEF, a inspetora-chefe do CEF, a Cristina Gatões, concluiu que não havia suspeitas de crime. Isto, se não é chocante a níveis... É um bocado ridículo, como é que é possível? E também, ainda por cima, Igor, de 40 anos, tinha 2 filhas menores que vinha para Portugal porque pretendia ter um visto para trabalhar na agricultura. E eu quando vi isso, eu fiquei tipo, não, isso é só mesmo... o que é que levou a que eles pensem assim, é que, se também se lendo pelo artigo, presumindo através disso, ele devia ser um homem mais tranquilo. Provavelmente tinha o problema da linguagem, e eu até imagino o que é que levou aqueles agentes a fazerem aquilo. E eu, por exemplo... Sentido de superioridade ou algo assim, simplesmente. E depois, por exemplo, no outro dia, estava a ver no Diogo Faro, eu estava a falar de uma coisa que é os grupos masculinos, que é os grupos, tipo aqueles grupos de WhatsApp, quando só tem um gajo, e há aquela masculinidade tóxica, estás a ver? Então eu comecei a pensar nisso e eu aposto que imagina, aqueles 3 devem ter começado com um a mandar um bitite, ou com um a mandar uma boca, riam-se, e os outros 2 a acompanhar. Pois. Por exemplo, lá está, o Igor chegou a Portugal dia 10, lá está, queria trabalhar na agricultura, nunca chegou a sair do aeroporto e faleceu no dia 12 às 6h40 da tarde. Ou seja, passou mais de 2 dias, ou quase 2 dias, fechado na sala de interrogações, sem ter qualquer contacto com a família, sem ter qualquer contacto e perceber o que é que ia acontecer. E infelizmente nem sequer chegou a sair do aeroporto. Pronto, são coisas que acontecem e é importante falar delas, por isso é que também achei por bem incluir aqui. E lá está, olha, mais que não fique um aviso para as pessoas que estão a ouvir, que é importante mantermos-nos informados e saber o que é que acontece, porque não é só os casos de Black Lives Matter na América ou atentados na Europa ou na Austrália, as coisas também acontecem mesmo em Portugal, no nosso país, por mais calmo que não seja. Sim, isso eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que nós temos sempre aquela ideia que só acontece aos outros, o Covid nunca também nos vai chegar a nós, só acontece aos outros, então tipo, é mesmo importante ter isto um bocado em mente. E então, Ana Cunha, sobre o teu futuro, fala-me um bocado sobre isso. Qual é, tipo, já tinha pedido à Di para falar com o Diogo sobre isso, quais é que seriam tipo os teus objetivos? A curto prazo, mais a longo prazo, como tu quiseres. Puta, eu agora a passar para aquelas perguntas de entrevista. Ok. Deixa eu ver. Ok, pensando a curto prazo, eu acho que neste momento estou muito à procura de um trabalho, mas tipo um trabalho que me desafia um bocadinho mais, tipo, no sentido em que estou à procura de um estágio profissional. Então é muito nesse sentido. Depois a longo prazo, opá, eu isso nunca, eu acho que tipo, os meus anos 20 vai passar por muitas descobertas, então eu acho que vou saltar de um lado para o outro, eu acho que é normal, são os nossos anos, são tipo aqueles 20, aquela década onde tu fazes 1001 coisas, porque ainda estás tipo, a descobrir o que é que queres fazer também realmente da vida. Então eu acho que a longo prazo, eu acho que é mesmo tipo tentar manter os meus valores e tipo tentar sempre puxar mais por mim. Acho que é isso que eu sempre procuro mais, é tipo puxar mais por mim e estar sempre ali a fazer as coisas que eu gosto, tentar descobrir o que é que eu gosto realmente. Então acho que é muito isso, acho que é sempre procurar por experiências novas e nesse sentido, porque acho que mais específico, opá, eu posso dizer que vou arranjar um trabalho, fazer cenas dessas, mas acho que
Por Acho exemplo, que neste momento o que me importa mais é mesmo esta parte de experiências novas. tu falaste de um estágio profissional. Achas que, por exemplo, o Global Talent não podia ser para ti? Sim, mas eu estava a pensar numa coisa mais local, até porque também o meu termo ainda não acabou, não é? Eu também tenho de acabar a licenciatura ainda, então também queria ver se era melhor para mim ficar em Braga neste momento. Okay. Eu estava a pensar em DGV até, mas tenho que ver um bocadinho também por causa do Covid e essas cenas todas. E eu tenho certeza que depois disto já vai estar tipo, deixa-me arranjar ali oportunidades para ela e tal. Mas esse. E acho que era muito nisso. Tipo, acho que neste momento, pelo menos no próximo ano, ano letivo, eu vai ficar tipo, em Braga, só mesmo por causa também da parte familiar e da universidade e tal. E depois sim começar a ir para fora. Mas sim, eu quero. É um objetivo meu ir para fora. Muito bem. Acho que deve fazer parte de todos, porque é uma experiência enriquecedora, não só para o currículo, mas também para nós próprios, para crescermos enquanto pessoas. Very true. Outra parte, agora, como acontece sempre, depois dos stories que tu fazes diariamente, tu deixas uma caixa de perguntas para as pessoas do escritório que podem fazer, e eu tenho aqui 3 perguntas para te fazer e acho que tu facilmente consegues respondê-las. Ou seja, qual é a melhor coisa que toda a experiência de VP te trouxe? Ok, eu acho que eu vou dividir. Em termos de equipa, eu acho que é muita parte de trás de trabalhar estrategicamente com a Sigma. Tipo, nós já nos conhecemos há muito tempo, nós entramos todos na mesma altura. Então é muito fixe nós estarmos a ter um problema e estamos a trabalhar todos juntos. E os nossos momentos quando estamos juntos são incríveis. Tipo, eu não tenho mesmo motivos de queixa. Às vezes o Diogo é um bocado, mas de resto é só incrível, estás a ver? Então eu isso acho que tipo, em termos de EB eu não podia mesmo pedir melhor. Nós complementámos muito uns aos outros. Depois a nível de VP, da parte mais tipo, de trabalho, o que eu gosto mais é muito a parte estratégica. Eu sempre era criativa, então eu gostava de pensar em coisas novas, o que é que eu podia fazer, ideias. Tinha algum problema, o que é que eu podia fazer para resolver aquele problema. Esse desafio, então é isso que eu gosto muito, é tipo, estar a ler ter problemas, estar a ter ideias, e estar a investir, e estar a discutir, estar a debater qual é que é a melhor solução. Então acho que nisso tipo, é aquelas cenas que eu gosto mais de fazer. E acho que foi isso também que me trouxe mesmo também me ajudou muito a crescer, porque também eu antes eu quando mandei a minha application, quando estava nesse momento, o meu pensamento era no máximo tipo, ok, tinha uma ideia, mas tipo, não era muito a longo prazo. Tinha um longo prazo, mas era tipo 2 meses. Então tu como VP tens que pensar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como é que vai ser o teu legado? Então isso acho que foi mesmo uma das minhas maiores recompensas. Sim, senhor. Então, a segunda e a terceira podem-se incluir mais ou menos em conjunto, que foi como é que foi passar de manager de uma área para VP e também qual é os conceitos que tens a dar para alguém que se quer mandar para B2C? Ok, passar de manager para VP. Opa, eu acho que é assim, é complicado porque eu acho que a passagem para a EB é sempre um bocadinho mais complicada, é aquele turning point. Por exemplo, da mesmo para a LB tens aquele processo, é complicado, mas não é assim muito exigente de ti, enquanto que a nível da EB existe, tu tens que fazer aquele questionário, tens que ir ao MAG, tens que fazer um estudo de caso, mas aquele processo é muito mais enriquecedor. Então eu como manager, eu já tinha trabalhado na área, então trouxe muito aquele conhecimento prático, que eu já sabia alguns os bottlenecks que estava a enfrentar, então era muito com base nisso e também por ser do OGV, do CXP, então também já sabia também a outra parte do OGV, então ajudou mesmo muito na parte do B2C. E a crescer e a ter muito a minha visão muito mais formada, que eu sabia qual era o problema, também tinha muitas expectativas, que é normal, mas conseguia ver muito mais facilmente os bottlenecks da área e eu realmente estava a falhar, que é que precisava se tornar foco. E é muito nesse sentido. Depois, era a cena de B2C, que é ser VP de B2C, certo? Por exemplo, também, por acaso agora também fiquei com uma pergunta. Achas que é um grande step up passar de manager para VP? Eu acho que sim, porque tu como LB, tu tens aquela responsabilidade pelos membros, não é? Mas tu quando estás a passar para a EB, tens aquela responsabilidade pelo escritório, tu estás a representar aquela área. Então se aquelas coisas correrem mal na área, tu estás a representá-la. Então o que é que está a falhar aí? E a parte da EB é que tu tens aquela estratégia toda por trás.
nós estamos a planear o pico já desde janeiro. Tipo, o resto do pico, a nível de coisas minas, tipo, por exemplo, foco em e-commerce, como é que vai ser o início do pico, já temos de estar a focar nessa cena, seguimos mandar applications, coisas assim. Então a parte de ser EB é uma coisa muito exigente, tu tens de pensar muito mais para trás. E o VP é muito nisso. Tipo, as managers vão dar ideias, tu tens tipo saber debater essas ideias, tipo, já tens de saber o que é que vai acontecer. E é muito nesse sentido. Então eu acho que é muito um step up. Não, tipo, manager, team lead, acho que é mesmo tipo a parte da LB, passares para a EB, é um step up incrível, porque tu vais ter uma experiência enorme. Sim, muito bem. E então, última coisa, antes de nos despedirmos, os conselhos que tu, para quem se quer mandar. Opa, eu acho que é muito... A application para a EB é muito mostrada a tua visão. Eu acho que se queres mandar para B2C, vai ter muito foco. Vais ter focos da marca, vais ter focos da attraction, vais ter focos, mesmo dentro da universidade vais ter vários focos, tens vários mercados. Então acho que é muito definir as tuas prioridades e ver o que é que realmente queres retirar delas. E acho que B2C é muito isso, é aquela visão estratégica e sonhadora do que é que realmente queres conseguir no teu mandato. E acho que é muito só defender isso ao teu máximo. Lá está, eu sempre mandei para B2C porque era aquele sonho de ok, eu quero levar a Isaac a outro nível, quero crescer por ela, quero tipo, falar com pessoas e perguntar, já conhece a Isaac? E a pessoa não dizer não, dizer sim, já conheço, blá, blá, tipo, era esse o meu objetivo. E é isso um bocado que nós também trabalhamos, é que os jovens também, tipo, quando estão a falar com eles, quando eles estão em problemas e querem fazer algo extra da sua vida, usem a Isaac como exemplo. Então é isso que ajuda também depois no final, a que eles usem a Isaac como exemplo, depois quando chegam digam, tive a melhor experiência da minha vida, ou tipo, nós estávamos a ter uma reunião com eles e eles tipo, choram à tua frente porque a experiência deles foi bem impactante. Então... Deve ser incrível. Lá está, então é isso que também estamos a trabalhar aqui, em esse desenvolvimento. Então, para isso nós temos que chegar aos outros jovens. Então foi isso que me procura, é aquelas cenas de nós vamos fazer eventos, é aquela cena de partilhar, que às vezes é web chat, porque nós deste lado não vemos aquela pessoa do outro lado que vê aquilo e fica tipo, interessante, deixa-me ver mais isto. Tipo, nós não temos muito conhecimento dessas pessoas, mas elas realmente existem e nós só temos de as encontrar. Sim, senhor. Pronto. Muito obrigado, Ana, pela tua presença aqui. Tens feito um trabalho incrível e vais continuar, obviamente. E boa sorte para o resto da tua semana, que ainda tens muitas histórias para fazer, para explicar ao pessoal da tua semana. Para acabar, eu decidi implementar aqui uma nova coisa também de um random fact. Ou seja, para quem se interessar em política externa, ocorreu hoje, caiu que no SIC Notícias às 3 da manhã ou algo do género, o primeiro debate entre o Joe Biden e o Donald Trump para as eleições norte-americanas. Por isso, acho que é algo muito interessante, porque são os líderes do mundo, por isso, quem tiver interesse, vá lá às SIC Notícias e veja. Mas foi ontem o discurso que eu nunca... Foi ontem, mas eu acho que ele, tipo, por causa do fuso horário, já contava como hoje, em Portugal. Ok, porque eu lembro que um amigo meu estava a ver, tinha acabado de chegar a casa, e um amigo meu já estava a ver online. Pois, acredito. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Continuação. E beijo. Beijinhos. Tchau.